Oi, meus amores, eu sou Vivi Machado e estamos começando um novo episódio do nosso podcast Mulher, Você Pode. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te fazer um convite. Te inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Assim, tu vai estar ajudando que outras mulheres tenham acesso a esse conteúdo e que provavelmente vai ter uma virada de chave, vai dar aquela virada, aquela transformação, às vezes a pessoa está passando por uma situação extremamente difícil e escutar a história de outra mulher pode dar força, pode dar aquele insight para resolver aquela situação, amenizar aquela dor. Então, antes de eu apresentar quem está aqui com a gente, eu vou contar um pouquinho sobre ela. Ela é publicitária de formação, com mais de 17 anos de experiência na área de marketing e vendas. Hoje é mentora. Já mentorou e treinou mais de 7.000 alunas espalhadas em 27 países. Com apenas um dos seus treinamentos, faturou mais de 2 milhões de reais pelo Instagram. Sua missão é treinar mulheres empreendedoras para assumirem suas vidas em 360 graus, trilhar suas próprias carreiras e serem donas de negócios reais e lucrativos no Instagram. Tudo com essência, legitimidade e DNA. Seja bem-vinda, minha querida Josi Concol. Ai, muito obrigada por esse convite, gente. Muito obrigada, tá? É sobre isso, é sobre legitimidade, essência e DNA, Vivi. É isso. Eu já acompanho há um tempo a Josi, né? Nas lives. Ela sempre comenta, ela se expressa dessa maneira. A Josi. Então, e por que eu te convidei para estar aqui? Porque eu conheço um pouco da tua história e eu sei que vai ajudar alguma mulher que estiver nos assistindo, vai ser tocada, vai ser transformada. Eu me emociono muito. Eu tenho assistido várias lives que tu faz, principalmente as segundas-feiras. As segundas-feiras, a live de segunda. Josi, lindo. Eu apresentei tudo que tu conseguiu até agora, né? O teu palco, mas tu tem bastidores, tu tem uma baita caminhada, que é importante a gente trazer para as mulheres esse entendimento que a Josi, ela não nasceu com tudo que ela tem hoje. Ela construiu. Então, assim, ó, tu é uma guria que veio da roça, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso contigo. Como assim veio da roça? Tu morava mesmo... Na roça? Na roça. Literalmente na roça, tá? Sabe onde é que a gente... Aqui em Floripa a gente fala assim, ó, pega uma reta, né? Os manezinhos aqui, quem é daqui e estiver assistindo vai entender. Quem vir passar férias aqui em Floripa também vai entender. Pega uma reta, segue lá mais um pouco, vai mais um pouquinho. Lá no final... Aquela reta é a roça, não Segue sei. toda a vida. Segue toda a vida. Lá, vai mais um pouquinho. É lá onde é que eu morava. Bem no meio da roça mesmo, tá? Bem no meio do mato. E tu morava com quem na roça? Com meu pai. Tem uma história aí, tem um recorte dessa história que a Josi vai parar na roça. Mas, na verdade, Vivi, eu agradeço muito a criação da minha mãe. Tá? Apesar de ter uma história aí com a minha mãe também interessante, que acho que vale depois a pena a gente entrar um pouco, porque... Quando a gente vai vasculhar as nossas vidas, ou a gente tem, muito provavelmente, tá? Alguma coisinha que tá lá com o pai para resolver, ou alguma coisinha que tá lá com a mãe pra gente resolver, que ficou lá na nossa criança, na nossa adolescência, às vezes isso é o que tá nos travando pra vida.
Mas eu venho eu sou filha de um casal, filha única, do pai e da mãe, né? Eles não tiveram mais filhos até o casamento deles. E até os meus 7 anos, a minha mãe me criou com uma mentalidade muito para frente, visionária, empreendedora. Eu lembro, tem vezes que eu me lembro dela falar assim, pega esse papel, essa caneta e desenha. Qual é a tua casa? Como que é o tamanho da tua mansão que você quer morar? Olha só. A minha mãe já me ensinava sobre cocriar, sobre escrever, materializar aquilo que eu sonhava. Que lindo. Então, quando eu olho para trás, Vivi, sim, tem o episódio da roça. Porque, de fato, com os meus 10, 11 anos, eu fui para a roça morar com meu pai. Mas a minha base vem da minha mãe. E há muito pouco tempo eu olho para isso. Há muito pouco tempo eu reconheço e honro isso. Porque a gente teve um episódio de separação de nós duas que, por muito tempo, eu neguei a minha mãe. Eu falei assim, eu não vou precisar de você, porque eu contava uma história para mim mesma, dizendo que minha mãe me abandonou. Tá? Então, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo. Mas veio literalmente a Josi, quando começou a se entender por gente, estava na roça, trabalhando com meu pai, que meu pai é da roça. Por que tu foi para a roça? Então, minha mãe, eu vou falar, eu acho que é importante falar desse início, né? Porque até os 7 anos, até os 12 anos, na verdade, dentro dos estudos que a gente tem, a gente forma a nossa personalidade. Até os 7, tudo que a gente passou, viveu, vai ser realmente a base, a fundação de tudo que vem pra frente. Não vai sair. A gente constrói o nosso DNA, a gente estrutura todo o negócio ali. E é por isso que hoje eu olho para trás e honro a minha mãe, porque a minha mãe me ensinou a ser uma mulher empreendedora, visionária, pegar as coisas e daquilo já inventar uma coisa, inventar outra coisa. Por quê? Porque eu vi a minha mãe o tempo inteiro fazendo isso. Sendo empresária daqui, criando empresa de lá, montando negócio daqui, nunca ficava parada. Bem, em torno ali de uns 7, 8 anos, eu morei com ela. Eu lembro que ela viajava muito. Ela, inclusive, foi uma mulher que vive... Eu tô com 36 anos hoje. Então, eu tô falando de 30 anos atrás. Ela vendeu pro velho da van. Conhecido velho da van. Vamos falar como é as coisas literalmente. E, sim, ela vendeu. Ela tinha uma fábrica de velas. E eu lembro de pegar... A gente tinha um Uno verde, 0 km, que ela comprou na época. Então, ela sempre foi uma mulher muito pra frente, muito visionária, né? Ela me botava dentro do Uno, a gente enchia aquele Uno de vela e parava aqui em Brusque, Itajaí, para vender nesses lugares. Eu lembro, o velho da van ainda naquela época tinha apenas a loja de Brusque, tá? Nessa época. E eu lembro dela, eu parar lá e ficar sentadinha no carro enquanto ela entrava, fazia as negociações, vendia, a gente tirava tudo de dentro do carro, entregava tudo. E olha só que interessante, a gente comemorava a venda. Isso está no meu DNA. Até me emociona de falar, porque hoje uma coisa que eu instalo com as minhas mentoradas é comemore. Comemore cada cliente que entra no teu negócio, cada venda que você fecha. Porque se você vibrar na gratidão, na comemoração, você automaticamente está emanando e aquilo volta para você. Como é importante também os pais, além do que eles falam, é o que eles fazem. O exemplo. Né? Essa estruturação, essa fundamentação dentro de ti, que fez, mais adiante depois a gente vai conversar sobre o DNA. Por que tu foi para a roça? Por que eu fui para a roça? Então, minha mãe, visionária, tal, ela inventou muitas coisas. Eu não entendo muito bem, se você me perguntar, Vivi, o que aconteceu dos meus 7 aos 10 anos. Mas ela começou a viajar, daí eu ficava com as babás, com a Nina, enfim, tinha sempre lá alguém que estava cuidando, ela sempre pagava alguém para cuidar da Josi e tal. E num certo momento ela foi embora e não voltou mais. E naquela época eu devia ter em torno de uns 10, 11 anos, por ali, tá? A gente mora no interior, quem é do interior sabe, isso já era no interior, tá? E minha avó mora do lado, aquela coisa, né? E tio mora do lado. Quem tem família no interior sabe o que eu tô falando, vai se situar aí. Todo um mora do lado do outro. Então ela sempre ia e sempre voltava, porque ela sempre estava viajando, empresária. E eu sempre ficava na minha avó, eu sempre ficava na minha prima, e eu sempre ficava com a Nina, e aquela coisa toda ali. Aí uma certa vez ela foi e não voltou mais. Mas ela também, eu não sei se ela me avisou, imagino que não, e até porque eu também não tinha consciência, eu era novinha, 9, 10 anos, eu não lembro direito. E aí ela não voltou mais e o meu pai que foi lá para casa da minha avó e falou assim, alguém avisou meu pai e falou assim, olha, a Cleusa saiu, não voltou mais, enfim, a Josi tá aqui, e você tem que pegar ela, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, hoje, bem, depois a gente entra nessa parte do que eu criei em relação à minha mãe. Nesse momento, meu pai foi lá,
me pegou minhas coisas que eu tinha e eu fui morar com meu pai. Então foi uma coisa assim muito... Eu vinha de um castelo construído pela minha mãe, porque ela sempre, como muito visionária, ela sempre pagou para mim aulas de piano, aula de dança. Lá na minha cidade, que eu sou natural de Irinópolis, que é uma cidade que na época tinha uns 10 mil habitantes. Pequenininha. Eu lembro que com 6, 7 anos eu tinha curso de informática. Eu aprendia MS-DOS, Prompt, umas coisas aradas assim. Então isso é para ver o quanto a minha mãe era visionária. Porque eu lembro de, 5, 6 pessoas dentro daquela sala e eu era mais novinha, com 6, 7 anos, aprendendo a mexer num computador. E o resto já era um marmanjo, já eram pessoas grandes. Tá, vamos ver se eu entendi. Tu vem de uma realidade para uma outra, outros extremos. E 2 extremos. 2 extremos. Eu vim num castelo construído de ser a menininha que tocava piano quando tinha uma apresentação no banco, da aula de computador, de computação, para... Opa, sumiu tudo, acabou tudo, meu pai me busca, eles eram separados daí, tá? Eles já estavam separados, meu pai me leva para morar no interior com ele, na roça mesmo, porque meu pai era agricultor, sempre foi agricultor. E eu vou para uma realidade onde eu vou dormir no chão, do lado... Agora é emocionante. Do lado da minha avó e da minha tia. Minha tia tinha praticamente a minha idade, 1 ano mais velha que eu, minha avó. Então, eu nasci muito próximo, né, da irmã mais nova do meu pai. E isso me gera um colapso interno. Porque eu não consigo entender. E não consigo me sentir pertencente a esse lugar. Apesar de passar dos meus, talvez, ali 11 anos até os 17 anos ali com meu pai. Eu amo a minha família, eu amo a família do meu pai. E é muito legal, Vivi, porque com a minha mãe eu aprendi o empreendedorismo, mas com meu pai eu aprendi valores, palavra. Aproveitar para fazer um recorte. O quanto é importante a gente ter a consciência que não se passa nada em vão. Tudo tem um propósito. A gente sempre pode tirar um aprendizado do que a gente está vivendo, porque não é o que acontece na tua vida que te define. É como é que tu vai encarar, como é que tu vai lidar, como é que tu vai significar e ressignificar isso para ti, no teu sentir. Voltando. É isso. O que você faz? Tem 2 formas de levar a vida, 2 formas de ver a vida. Naquele momento vivia imagina, uma adolescente, né? 11, 12 anos, a fase né? Interessante de um adolescente. Então não entendia muito. Não, e para uma guria é diferente. Sim. Ela menstrua, começa a nascer o peitinho. Yes. E aí conversou com quem? Isso foi desafiador. Quem ensinou? E aí vem a repulsa da minha mãe. Aí vem eu nunca vou precisar de você. Eu vou fazer tudo para não precisar de você. Eu vou me virar. Eu vou aprender. Eu nunca vou precisar de você. Porque nesse momento ela não tava. Tava minha madrasta, uma querida, tudo mais. Meu pai já tinha casado, já tinha um irmãozinho, mas essa revolta vem. Eu até não exponho tanto essa revolta, porque eu vejo assim que, como o contraste foi grande e não teve tanta instrução, meu pai são pessoas simples, do interior, então não tinha uma conversa, não tem, porque é aquilo, e tá tudo bem, porque é o modelo de família. E pessoas assim mais antigas também têm um certo preconceito de falar. Eles não foram criados dessa maneira, né? Não. A minha mãe já é um outro contraste, totalmente. Se ela estivesse ali, com certeza a gente falaria sobre várias coisas nesse sentido. Então a Josi entra nesse colapso e eu vejo que, como tudo na vida, tá? Para onde você vai canalizar a energia disso? Sabe para onde eu canalizei? No trabalho, na roça. Eu virei um piá. A gente fala piá. Eu virei um piá. Eu botava a máquina de veneno nas costas e dali passar veneno. Quem já viu máquina, sabe aquelas amarelinhas que tem uns, assim, bota na internet aí, você vai ver. Uns rapazes tudo com... Bota uma máquina, você vai botando pressão assim, vai passando veneno. Eu carpia, eu pegava o trator, botava lenha, tora de lenha, e era uma assim, ó, um piá. Jogava bola, tá? Era só jogar bola, era só aquilo, era campeonato de futebol, virei isso. Porque talvez, hoje, quando eu olho pra trás, acho que eu nunca refleti sobre isso, tá, Vivi? Essas perguntas estão fazendo mexer. Eu precisava canalizar a energia. Eu não me sentia pertencente, porque
as coisas que eram faladas lá não tinha nada a ver com o que a minha mãe instalou quando eu era novinha. É que era tudo muito diferente. Muito a maneira diferente. deles agirem, sentirem, né? Muito. Aí você vai até te perguntar, mas como que o teu pai casou com a tua mãe e teve você... Pois é, ela casou grávida. Então foi uma coisa já que não era planejado ou preparado, não foi uma escolha, foi uma obrigação. Porque ela engravidou e aí fizeram, né, nessa época lá atrás, era muito assim. Né? Tinha que casar. Então, tanto é que o casamento deles durou muito pouco tempo. Mas é como eu olho para trás e vejo. A minha mãe me ensinou a ser visionária e meu pai me ensinou a ter valores. Foram 2 vezes. Visão e valores, com os 2, tá? Então, a Josi vira um piá, é roça, e assim, lá foi bem sofrido, porque como a gente morava bem no interior, a gente pegava ônibus, eu lembro assim, levantava... sei lá, 10 para 5 da manhã até se arrumar, tá? Era uma coisa mais ou menos assim, gente, sem mentira, tá? Pra gente pegar 5h30 o ônibus, a lotação, que a gente dizia que já andou de lotação, vai entender o que eu tô falando. Então, a gente precisava andar praticamente 1 quilômetro na escuridão até chegar na estrada central, pra daí pegar a lotação, que passava ali por umas 6 horas, 6h10 era o horário da lotação, tá? Então, veja, olha só como a gente precisava levantar bem cedo, tá? Ia pra daí, eram uns 30 e poucos quilômetros até chegar na cidade, porque a gente dava uma volta. Maratona. Uma maratona. Ah, mas nem contei do inverno ainda, querida. Se acalma. É frio, hein? Porque aí era pior ainda. Então a gente dava essa volta lá, chegava na cidade, estudava, e aí o ônibus saía de lá e ele dava essa mesma volta pra voltar. Ao invés de a gente vir que ficaria mais perto pra nós precisava fazer os 30 e poucos quilômetros pra voltar. Então a gente chegava em casa, era 2 horas da tarde. E o meu pai tava com o trator e a carreta ligado pra gente ir pra roça. Então a gente engolia a comida e dá-lhe pra roça de novo. Isso foi muito tempo. Muito tempo. Então eu lembro assim muito, Vivi, que quando eu sentava, eu sempre dava preferência para sentar no final da carreta, né? Para quem conhece trator e carreta e tal, a gente ia colher fumo, ia passar veneno, qualquer coisa. Eu lembro que eu sentava no final da carreta. E eu ficava olhando o pôr do sol baixar, assim. Sabe o que eu me dizia naquela época? Eu dizia assim, não é possível que a vida seja só isso aqui. Não é possível. Não é possível. Eu olho uma novela, porque lá a gente tinha parabólica, o que você tinha era uma Globo, uma SBT, no era a época da TV, né? Isso. E lá era parabólica, então era só aquilo, e deu quando pegava, né? E eu olhava as novelas e eu dizia assim, nossa, não é possível que a vida seja só isso aqui, gente. Tem alguma coisa, e eu não entendia, porque dentro tinha algo, mas o externo não era esse algo. Não acompanhava, né? E aí eu queria ir para a cidade, e você não, na roça você não vai para a cidade assim. Homem é que dirige. Então você dependia do teu pai, dos teus tios, de alguém que fosse, a gente dizia, para a vila. Vivi, o meu maior sonho era poder pegar o meu dinheiro e ir numa padaria, andar até a padaria. Eu achava lindo. As filhas do bancário da cidade, as filhas do dentista da cidade. Então, essa vontade interna de ter a tua independência, ela te acompanhou sempre. Muito forte. E a gente também pode pensar que essas situações que tu passou também te sobressaiu isso dentro de ti. Muito. Né? Fui essa treinada. Vontade de... Fui treinada. Acho que foi um treinamento de vida ali. Vai, vamos lá. Vamos. Só que quando você tá passando por esse processo, primeiro que uma guria de 12 anos, 15, 16 anos, que foi até os 16 ali, ela não tem noção, ela não consegue somar, ela não tem experiência para dizer agora eu vou aqui, ou agora eu vou guardar esse sentimento. Não, tá? Então eu lembro que eu queria muito a minha independência, eu queria muito aprender a dirigir, eu queria muito sair daquele lugar, mas não porque eu não ame a minha família, muito pelo contrário, eu amo ir para minha família agora, mas porque eu não me sentia pertencente, as pessoas não falavam a minha língua, eu me achava um ser estranho naquele lugar. Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Eu não conseguia. Tá, e dentro dessa caminhada, dessa relação que tu estava comentando, que tu morava com teu pai, a tua avó e a tua... tia. Na verdade, nós morávamos ao total em 11 pessoas, porque tinha os meus tios também, era uma casa com 4 quartos, então dava umas 11 pessoas ao total. Tá? Ou seja, tu também não tinha privacidade? Não, de forma alguma, era totalmente uma difícil. Comunidade. É uma comunidade. Mas a gente já aprendeu a viver em grupo. Total. E me diz uma coisa, e que momento começou os namoros? Como se deu a tua
Gravidez? Sim. Jovenzinha? Foi o meu primeiro namorado, eu acho que foi por volta de uns 13 anos, tá? Não foi um namoro tão legal assim. Não foi um namoro tão legal, tá? Foi meu primeiro namorado. Eu lembro que quando eu terminei, assim, eu dei um grito de liberdade. Porque eu acredito, Vivi, olhando pra trás, que eu queria tanto sair daquele lugar. E esse é o mal que a gente... Não era, de novo, não era pela família. Era uma busca interna de sair daqui, de achar um lugar a pertencer. E aí vem alguém, passa a mão na tua cabeça, te chama de bonita e tal. E daí tu se encanta, né? Tu tá, óbvio, tá bem nessa idade, 13, 14 anos. E eu lembro que eu comecei a namorar. Só que ele era um cara que eu lembro que ele chegou a bater na minha cara uma época, tá? Isso quando eu tinha seus 14, 15 anos. Eu não lembro bem o ocorrido. Foi uma situação bem chata. Ele era mais assim. velho que tu? Ele era mais velho. Ele devia ter uns... Olha, eu devia ter uns 13, 14, talvez ele uns 18, 19, tá? E eu lembro de uma situação no colégio. Não sei se foi de fala. Naquela época não tinha Era WhatsApp. abusivo. Graças a... Por isso que eu digo, ó, quando eu terminei, eu lembro que ele fazia eu mentir pro meu pai. Era muita coisa que batia, não batia com os meus valores. E é engraçado porque quando a gente tá nesses lugares, você não tem racionalidade. A pessoa ela te preenche, não te preenche, mas ela te sufoca ao ponto que tu fica, sabe, dependente daquilo, e aí você começa a fazer coisas do tipo, menti pro meu pai que eu tava no colégio. Eu não tava no colégio. Só que no meu interno aquilo me corroía, porque eu falava, isso aqui tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso aqui não tá certo. Ao mesmo tempo que tu era conduzida através de uma manipulação, aquilo também emocionalmente te confortava de ter aquela pessoa que tinha aquelas palavras, sabe aquele por quê? carinho. Porque ele era da cidade também. Encantamento pela imagem dele também. Também. E eu não queria mais aquilo, de estar lá no meio da roça. Eu queria estar lá no centro, eu queria estar na cidade, eu queria estar no meio. Porque, tá vendo? Porque algo não batia. Só que ao mesmo tempo eu entrei num relacionamento que hoje eu falo assim, meu Deus, super tóxico, que você olha pra trás. Ele é o pai da tua filha? Não. Esse foi meu primeiro namorado. Daí teve os ficantes, né? E tudo mais. Aí já não tem mais, não lembro mais assim. Os ficantes, né? Quem tem essa idade, quem já passou essa idade sabe o que eu tô falando, né? Aí a Josi vem, eu acho que o episódio principal dentro desse tempo, eu lembro assim que eu dentro do meu interno, eu vivo dizer, meu Deus, existe uma outra vida. E uma vez, eu fui num show do Fala Mansa. Vocês já ouviram falar em Fala Mansa? Sim. Lá na cidade de Canoinhas. É uma cidade vizinha a Irinópolis. Era uma cidade bem maior já, talvez 10 vezes maior que Irinópolis. E eu fui num show, era um rodeio, um show, tudo meio junto ali. E eu lembro de entrar numa arena e eu falei assim pra mim, hoje eu vou conhecer alguém que vai mudar a minha vida. Hoje. Eu vou conhecer alguém que vai mudar a minha vida. Te idealizou. Mulher. E tu falou alto isso? As palavras têm poder. Não, é um interno. Interno. É um estado interno. Pois bem. Eu nem lembro como foi que eu encostei, mas acho que talvez ele estava atrás de mim. Eu não lembro como é que foi. O pai da minha filha. E aí a gente, enfim, ali a gente ficou, né? Primeira vez que a gente ficou e tal. E foi muito engraçado, porque ele é falador e nananá. E ele assim, vamos lá que eu vou te levar lá na frente. Vamos lá que eu vou te levar com a minha família que tá lá no camarote. E eu falei, eu sabia que eu ia encontrar alguém que ia mudar minha vida hoje. Olha só as nossas projeções. De fato, ele mudou a minha vida. Ele deu o meu maior bem. Nada supera o que ele realmente me deu. Aí ele me pegou assim para mim, vamos lá, não sei o quê. E aí, enquanto ele ia passando, todo mundo, fulano. E aí eu disse, nossa, ele é muito conhecido. Eu falei, nossa, você é o quê? Você é filho do prefeito? Ele, quase isso. Eu pensei, pronto. Eu encontrei a pessoa que eu estava buscando. Alguém que vai me dar visibilidade, vai me tirar do meio da roça. Olha as nossas projeções, tá? E foi. Beleza, fiquei com essa pessoa e tal. Depois de um tempo a gente se encontrou. E aí sim a gente manteve, né, teve relação sexual. E na primeira vez que eu tive relação sexual com essa pessoa, eu engravido da Milena. Uma única vez. Eu tive que ligar depois de uns 2 meses, que eu nem imaginava, tá? Ligar pra ele e falar, olha, eu tô grávida. Foi assim, ó...
Quando eu peguei o exame, eu lembro que eu juntei as moedas. Meu pai sempre deixava moedas lá, porque o dinheiro ficava sempre com ele, né? Trabalhando na roça, eu tinha meus 16 anos. Então, super jovem, super jovem. E eu lembro assim, meu Deus, comecei a vomitar, comecei a me passar bem. Que tu sentiu A gente não tem ninguém para conversar e nada. A minha menstruação atrasou. Aí eu peguei as moedas dele e falei, vou na cidade e vou fazer um exame de sangue já direto no laboratório. Peguei todas as moedas, acho que eram uns R$16 naquela época. 16, 14 reais, eu lembro. O exame, tá? Baratinho. Fiz o exame. Eu lembro, Vivi, que quando eu peguei o negócio, assim, as pernas bambearam. Eu não sei, não tem como descrever aquele sentimento. Tu foi sozinha? Fui sozinha. Não fui, porque... Imagina, era tudo muito... Eu fui pro colégio, tá? Eu tava indo pro colégio, saí do colégio... Saí do colégio, não lembro se eu peguei o horário dali, que é das 10 horas e tal. Sei que se eu gastei aula, não lembro. Eu sei que eu fui fazer o exame e depois ali de uns dias já saiu o exame, né? Peguei o exame. Aí o meu chão caiu. Aí eu entrei num colapso. Porque até então eu nem entendi o que estava acontecendo. O que tu pensou na hora? É um colapso. Você não tem noção. Você não tem noção do que tem por vir. Tu não tem noção. Tu não tem noção. Tu fica... Mas... Só que eu acho que como eu sempre tive que me adaptar e fazer a coisa acontecer, eu não fiquei racionalizando. Eu pensei, pronto. Eu tenho alguém... Alguma coisa interna dentro de mim mudou. Porque até então, Vivi, eu não falei de algo que até ali mexia muito comigo. O meu pai falava mal da minha mãe. A minha mãe falava mal do meu pai, que daí minha mãe já tinha voltado de volta. Talvez com os meus 13 anos ali para 14, ela voltou. Ela ficou tipo um ano e pouco fora, ninguém sabia dela, aquela coisa, lá não tinha telefone. Eu lembro que eu chorei muito essa época ali dos meus 12, 13 anos, porque eu não sabia se ela tinha morrido, se ela estava viva, o que tinha acontecido. Foi bem difícil, assim, pra mim essa fase, sabe? E o meu pai, tua mãe não sei o quê, e minha mãe toda vez... Tá, ela voltou, mas tu continuou com teu pai. Eu continuei com meu pai. Tá, e tu tinha acesso a ela? Às vezes eu ia nela. Às vezes eu ia na casa dela, às vezes me dava na louca, eu ia lá e morava uma semana com ela. Foi muito conturbada essa fase. Porque eu não tinha lugar. Eu não tinha um espaço. Eu acho que se pegar, sei lá, gente, se botar um negócio a rodar aqui é a Josi, porque ela não tinha um espaço, ela não conseguia se firmar, ela não conseguia... Nada pertencia, nada estava certo, sabe, ao mesmo tempo que tudo estava no lugar, estava tudo errado. Foi muito confuso. Tá, então tu era uma adolescente que tu estava num lugar que tu não se sentia pertencente. Não. Tu não tinha, naquele momento, a tua mãe para te dar um embasamento, para conversar contigo coisas de guria, de adolescente, né? De mocinha, como se dizia. Uhum. E aí aconteceu essa gravidez. Exatamente. E, pelo que eu entendi, foi um relacionamento de uma noite. Sim. A segunda vez que eu vi essa pessoa, nós tivemos relação sexual e eu engravidei. E na terceira vez que eu falei com essa pessoa, eu falei, eu estou grávida. E aí? Aí começa uma nova história. Por isso que eu digo que essa pessoa, eu sou muito grata, eu nunca não casei com ele, não namorei com ele, nada, super respeito, não sei nada da vida dele. Mas ele me deu o bem mais precioso. Por quê? A Josi que ficava olhando pro pai, olhando pra mãe, aquela confusão, passou a olhar pra alguém. Pra quem? Pra Milena. E ali mudou tudo. Amor genuíno, né? Total. Ali mudou tudo. Então, eu não vou falar 16 anos, gente, por favor, jamais. A minha filha, graças a Deus, hoje já tem 18, né? Não é um incentivo à gravidez na adolescência. Apenas tu tá comentando o teu sentir. Aconteceu comigo por falta de, sei lá, de instrução, eu não sei, muita confusão. E é isso que geralmente acontece que você vai pegar as histórias. Porque tá tudo confuso, tá uma bagunça, não tem lugar, você não tem ordem, você... Imagina tu, sem ter com quem conversar, assustadíssima, tá. Indo para uma casa, voltando para uma casa que é uma comunidade que já está super lotada, que já tem o seu jeito, os seus valores. Como é que tu contou pro teu pai? Eu nem lembro como caiu nos ouvidos do meu pai. Porque isso aí você não tem coragem de contar, né? E meu pai ficou muito bravo. Muito bravo. Muito bravo.
A gente ficou uns 2, 3 dias sem se falar. Eu até saí... Aí a gente já tinha montado uma casa nossa, que era perto da minha avó paterna, né? Também mora tudo pertinho. E aí eu lembro que eu fui pra casa da minha avó e fiquei dormindo lá uns 3, 4 dias, assim. Meu pai nem olhava pra mim, nem falava comigo, nem me dirigia a palavra. Até porque, 16 anos, gente, foi o bafafá, né? Da cidade. E o povo, assim, de interior fala, né? Assunto do momento. Assunto do momento. Eu lembro que até o padre veio falar comigo na escola, porque eu ainda fazia o primeiro ano, o segundo ano de segundo grau, eu fazia. Então veio o padre, veio o diretor, a gente já não tinha mais o que fazer. Todo mundo se metendo. Todo mundo. Mas ninguém orientou. Falava isso e tananá, tá? E eu lembro até das minhas tias, isso eu tenho um ranço dentro de mim, tá? Eu lembro das minhas tias maternas, que minha mãe tem 7 irmãs, elas um dia falando de mim, assim, porque como a minha mãe nunca tava, aquela coisa toda, aquela função, eu lembro de sabe essas coisas de família e tal? Eu devia estar passeando lá, eu não lembro exatamente o cenário, mas eu lembro delas falando assim, um dia essa guria parece grávida aí. Hoje eu lembro. E eu fico pensando, por que elas não instruíram? Por que elas não fizeram? Claro, tá tudo a importância bem. da informação, né? Da informação, tá? E a importância de as pessoas terem referências, pai, mãe. Eu sei que não é fácil, porque a vida é essa aí mesmo. Mas tudo depende do que você vai fazer com esse limão, tá? Se vai ser uma limonada ou se vai ser um ácido para deixar a sua vida muito mais ácida ainda. Naquele momento, Vivi, eu vou dizer para ti, Deus me presenteou. Porque naquele momento acabou pai ou mãe, não no sentido não quero olhar para vocês, o sentimento de confusão, de que quem estava certo, quem estava errado, um falava do outro, ela sumiu, daqui a pouco ela apareceu, era uma confusão muito louca. E essa falta de ser cuidada passou para uma outra realidade do cuidar. Do cuidar, yes. Ter responsabilidade sobre alguém tão pequenininho, tão pequenininho, e ali veio uma força, e ali veio uma coisa que ninguém mais me segurou. E como é que foi a tua gestação? Josi ficou grávida, eu avisei lá o pai da minha filha, e foi muito legal, porque a mãe dele, como foi a primeira neta, hoje ela é falecida, mas uma pessoa tão querida, e ela me abraçou. Ela me abraçou. Por isso que eu agradeço muito a Nilza, porque ela passou a me cuidar, porque tinha alguém, um ser, que ia ser um ser que pertencia à família deles. Uhum. Então eu passei a ter um amor, um carinho. Ela foi candidata a vereadora da cidade de Canoinhas, ela andava comigo, me levava junto. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ela esteve lá quando a Milena... Olha, incrível. Bem, a gestação foi a seguinte, a Josi na roça, porque não casei, não tinha nada com essa pessoa, foi só o filho que a gente fez. Josi continuou na roça, trabalhando. Eu lembro que devo ter ido até o 4º, 5º mês de gestação carpindo. Eu não vou falar capinar, o correto no português é capinar, mas na roça a gente carpe. A gente carpe. Então eu tava carpindo. Eu lembro que tava um sol muito forte, porque novembro ali é muito forte, né? E eu falei assim, pai, eu não aguento mais. Eu vou ficar em casa, porque não dá mais pra mim. E fiquei em casa, eu botava lenha, daí o pai deixava uma tora menor, assim, pra mim botar lenha no fogo, pra gente manter, a gente plantava fumo, meus pais ainda plantam fumo, meu pai, né, meu pai e minha madrasta plantam fumo ainda. Então eu ia lá, botava lenha, cuidava, fazia comida, deixava a casa limpa e tal. E foi bem interessante que nessa época eu aproveitei, eu escutava muito salmos não tem um senhor de cabelo bem branquinho, como é que é o nome dele? Ele que falava muitos salmos, Cid Moreira, eu acho, sabe? Eu lembro. Ouvia o Cid Moreira, ouvia umas músicas evangélicas, e eu lembro que eu olhava muito assim, a gente mora perto de serra, morro, né? Eu olhava e ficava imaginando a vida que eu ia ter. Eu fiquei profetizando, materializando aquilo na minha mente durante muito tempo. Até que fiz um único exame, eu sempre falo disso porque recentemente aí eu fiquei grávida de novo, né? E aí eu ia fazer tudo diferente, mas lá nessa época eu fiz um único exame da Milena, um só. Porque imagina, Vivi, sem pai. Aí eu lembro, meu pai sempre falava assim, depois que a gente, né, alinhou tudo, ele falou assim, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dela. Porque isso... Naquele momento foi tão importante escutar, né? Tu deixa, mas tava tudo desmoronando, tava tudo louco. O que ia ser dessa vida? E aí ele vem e fala, eu vou cuidar de você, fica tranquilo. E eu fui montando o quartinho dela. Eu lembro que eu peguei um berço
jogado lá numa senhora que tinha. Pintei ele, deixei ele todo bonitinho. Comprei as roupinhas, ganhei bastante roupinha. E comecei, falei, cara, vai dar certo, que eu vou fazer dar certo. Eu fui indo, fui cuidando da minha gestação. Aí, quando tava perto de nascer, eu fui pra Canoinhas pra ficar com a Nilza, que é, no caso, a avó materna, a avó paterna da Milena, né? E ela foi muito importante, então... Ela foi no hospital junto comigo, ela levou... Eu lembro que ela me dava um chá de erva doce, docinho, pra dar leite, né? Foi muito lindo, assim, todo esse período, tá? Eu fiquei um tempinho lá na casa dela, depois eu peguei a Milena e fui pra casa do meu pai de novo, lá na roça. E aí, Vivi, eu comecei a viver uma vida que eu dizia assim, gente, agora não é mais por mim, agora é por ela. Isso te deu uma força, né? E o ápice foi... A Milena, a minha avó, mãe do meu pai, cuidava da Milena. Então, veja bem, a minha avó já tinha cuidado do meu pai. Provavelmente já tinha cuidado de mim em algum momento. E aí, cuidar de mais bisneto... Tadinha, minha avó é forte, tá? Isso não era um bisneto, era alguns naquele momento nascendo. Que é assim, né? Família grande, quando vem de leva. Naquele momento veio 3 de uma vez só, tá? Bem perto, morando perto da minha avó. Minha avó ensinou a Milena a andar. Eu lembro que ela botava um lençol aqui assim e segurava. Bem coisa de antigo, né? Uhum. Aí um dia eu cheguei da roça, ela falou assim, Josiane, vem aqui ver. Ela me chamava de Josiane. Vem aqui ver. Ela soltou a Milena com 10 mesinhos, Milena andando. Ela, sim, olha só como a Milena andou muito rápido, muito rápido. Mas por quê? Porque a avó botava esse lençol aqui embaixo do bracinho dela e pra ficar brincando com ela e tudo mais, foi ensinando ela a andar. E também tinha os andadores. Eu lembro que a gente tinha aqueles andadores, que acho que hoje é até meio proibido esses andadores aí, né? Então ela andou muito rápido. A Milena se desenvolveu muito rápido. E nessa época, Vivi, eu lembro que um dia eu voltei da roça, suja, né? Toda suja e tal, o dia inteiro, porque tu ia às 6 horas da manhã e meu tio levava almoço na roça, passava o dia inteiro, não via ela. Eu cheguei em casa, ela tava bem sujinha, óbvio, né? De brincar, de comer, de tudo normal, e até eu dar banho nela e tudo. E aquilo foi meio assim, falei, não é essa vida que eu quero. Agora não é mais por mim, agora é por ela. Não é mais por mim. Foi indo, esse sentimento foi aflorando. Um dia de semana, colhendo fumo no meio da roça. As linhas de fumo, elas são bem compridas, assim, né? E são vários pezinhos de fumo, assim. Você se abaixa ali, vai colhendo, vai botando embaixo do teu braço. As folhas são mais ou menos dessa. Você vai botando. E eu fui indo naquela linha e fui pensando, eu não quero mais isso aqui, agora eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero essa vida, isso aqui eu não quero mais. E eu me levantei. Eu larguei o meu braçado, que é assim que a gente chama, no final da linha de fumo. Eu levantei e eu fui para casa. Esse quadro de fumo não era muito longe da casa do meu pai, que a gente tinha construído. Fui para casa e comecei a desmontar meu guarda-roupa. Sabe uma coisa assim? Veio uma coisa interna em mim. Então vamos ver se eu entendi. Do nada. Te deu uma virada. Do nada. E tu foi para casa, que arrumou as coisas e saiu com a guria? Senhora. Exatamente. Botou debaixo do braço? Debaixo do braço. E foi? Eu comecei a desmontar meu guarda-roupa, fui desmontando, o pai chegou, tá, mas o que tá acontecendo? Eu digo, não vou ficar mais. Mas tu era menor de idade, não é? Eu tinha ali eu não tinha nem 18. Tinha os seus 17. Mas ali, Vivi, ali acabou. Ali eu falei, agora não mais isso aqui. Eu menti pro meu pai que eu tinha um emprego na cidade, que era numa papelaria erva. Não lembro, não sei o que, verde. Alguma coisa verde, eu lembro lá. Não tinha coisa nenhuma, eu até tinha ligado, porque eu tinha visto um anúncio, acho que no jornal, não lembro, tá, onde que eu vi. Mas eu tinha ligado lá, mas não tinha nada, eu tinha uma entrevista, mas não tinha emprego, não tinha coisa nenhuma. Mas assim, eu tava tão determinada que eu fui desmontando todo o meu guarda-roupa, eu era bem piá, né? Tive uma fase bem de piá aqui, então eu sabia fazer tudo, eu já tinha acertado tijolo, eu já tinha feito tudo, tá? Tudo que piá faz eu já tinha feito. Desmontei meu guarda-roupa. E falei, vou embora, fui montando todo o meu guarda-roupa, tudo certinho, arrumei as roupas da Milena. Eu lembro da minha avó gritando atrás assim, mas como que tu vai embora, meu Deus, essa criança... Ima, eles chamam meu pai de Ima, o apelido dele é Ima. Na roça todo mundo tem apelido, né? Ima, como é que tu vai deixar essa menina embora, Ima, não sei o quê. E meu pai num silêncio, numa sabedoria, num silêncio, botou tudo em cima da caminhonete do meu tio, foi na cidade, fez um rancho pra mim e me deixou lá em Canoinhas. Eu aluguei um apartamento na frente da avó da Milena. Um apartamentozinho. Cafofinho, tá, gente? Pra ser bem sincero, um cafofinho, tá?
E eu pensei, agora eu vou dar certo. Eu vou dar certo. Eu vou dar certo. Porque a Nilza falou assim pra mim, não, se tu quiseres trabalhar, eu cuido da Milena pra você. Ela não trabalhava, eu cuido da Milena, porque a Milena ainda é pequenininha, e tu trabalha. Tu leva ela pra mim, porque a Nilza sempre dormia até ao meio-dia, porque ela ficava sempre de madrugada, ela tinha os horários dela lá, bem louco, tá? Eu levava a Milena enquanto ela tava dormindo, ela me deixava a chave da casa, eu saía e ia trabalhar. Eu não tinha emprego. Sabe o que eu fui ser? Faxineira. Era a oportunidade que eu tinha. Fui ser faxineira. Porque a Nilza tinha uma comadre que o cara era bem assim, dessas coisas de política da cidade e tal. Ele até foi candidato a prefeito também. A Marili e o Didi, o nome deles. E aí ela me deu o emprego de limpar a casa dela. A casa dela tinha 2 andares. Isso foi muito importante pra mim. Porque ali, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com aquela casa de 2 andares que a minha mãe fazia eu desenhar. Tu tava lá dentro. E eu lembro muito, assim, de quando tá limpando a casa, eu limpar a geladeira que era prata e dizer, um dia eu vou ter uma geladeira assim. Os produtos de limpeza, um dia eu vou ter esses produtos de limpeza na minha casa. Um dia eu vou ter essa escada que eu tô limpando na minha casa. Eu lembro de pegar uma calça da Marili que eu tava dobrando e era uma visão bem bonita, assim, uma calça no morro, bonita, alta. E eu, alto, morro, em cima, onde eu moro hoje. Olha como tudo é importante, a manifestação. Eu lembro de sacoalhar a calça dela, acho que da Leves, eu não lembro a marca, bem boa assim. E eu botar assim na minha frente e eu olhei pra calça e eu falei, um dia eu vou ter condição de comprar isso aqui. E que uma pessoa que ainda não despertou a sua força interior, ela poderia se vitimar. Ó vida, ó céus, que injustiça, porque tudo comigo, só comigo é assim, né? Então, como é importante esse sentir e essa garra diária, porque tu não teve preconceito nenhum. O que eu consigo agora é isso, obrigada. Yes. Então, tu acreditou, e aí eu já ouvi algo tão lindo, coloca o pé. Que Deus coloca o chão. Que Deus coloca o chão. Exatamente, né? Isso. Exatamente. E aí tu ficou um período trabalhando com a faxina. Deu um mês. Só um mês. E aí? Sabe por quê? Porque eu fiz uma faxina de graça que me trouxe a Florianópolis. Deixa eu fazer um recorte. Tu fizeste ela fez uma faxina de graça. Então, muitas vezes, as pessoas, elas também, além de fazer um mimimi, elas não querem fazer um investimento. Elas fazerem a primeira ação. Eu acredito que tu enxergou uma oportunidade e aproveitou. A outra pessoa poderia pensar assim, eu não sou palhaça, eu não vou estar limpando a casa dos outros de graça. Mas não, tu enxergou longe, eu vou para a capital. E a contrapartida que tu deu foi não cobrar. Deixa eu te melhorar esse recorte. Eu mal nem imaginava que eu viria para a capital. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de sobrenatural. Ele não vai te mostrar o caminho. Ele vai te botar ali para ver o que você vai fazer. A oportunidade está aqui, ó, a um dedo do teu nariz. Mas ele não vai deixar claro que é por ali. Porque ele quer ver o que tem dentro de você. Ele não vai dizer, olha, se você tomar a decisão para cá ou para cá, vai ter aquilo lá no futuro. É sem mapa, né? É sem mapa. E aí ele vê o teu interno. Naquele dia, um sábado, a Rose, que limpava a casa da bisavó da Milena, mãe da Nilza, não pôde, ficou doente, alguma coisa assim. E a dona Dodô, que é aqui de Florianópolis, estava indo passear lá, porque a dona Terezinha era casada com o irmão da dona Dodô. Ou seja, as coisas acontecem de uma maneira assim, nada inacreditável, né? Um que conhece o outro lá. Enfim, chegaste em Florianópolis, e aí?
Mas eu preciso falar dessa parte bem rapidamente, porque essa é a parte mais importante da faxina que eu fiz de graça. Porque eu não fiz essa faxina, a Rose não veio e eu falei para dona Terezinha, eu falei, não, eu até chamava ela de vó, eu falei, não, vó, pode deixar que eu faça para a senhora. Imagina, tá vindo uma senhora de Floripa, né? Florianópolis, a capital, tem que estar tudo limpo, tudo arrumado, deixa que eu faça para a senhora, nem se preocupa. E fiz. E essa dona Dodô, acho que já estava ou tinha chegado, eu não sei, eu nem sabia quem era. Eu estava focada em terminar a faxina e deixar tudo arrumado. E essa dona Dodô chegou e viu a forma como eu limpei. Eu nem vi isso acontecendo. E como eu limpei? Bem feito, como eu sei fazer, como eu carpia uma linha de fumo. Eu sempre dizia, eu não deixava um matinho para trás, porque senão eu ia ter que voltar mais rápido, para carpir mais uma vez aquela linha de fumo. Então, tudo que eu fiz na vida, Vivi, eu sempre coloquei na minha mente, faça bem feito, alguém tá vendo. Caráter é o que você tem, é o que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém precisa estar vendo o que tu está fazendo. É você que tem que saber, tem que ter consciência. E naquele momento eu comecei a levantar poltrona, isso, aquilo, e pai, meu foco, cabelinho pra cima, querida, ó, pau pra quem tem. O que aconteceu? Mal sabia o que me esperava. Dali 2 semanas, dona Dodô volta para Florianópolis e liga lá para Canoinhas, fala com a Nilza. Fala, Nilza, olha só, gostei tanto daquela mocinha lá, achei ela tão caprichosa, observei o jeito que ela limpou. Sabe que ela não quer vir morar aqui comigo? Tô precisando de alguém que cuide aqui de mim, da casa, que seja aqui empregada doméstica. E foi para isso que eu vim, para ser uma empregada doméstica. Que rápido, né? Tá vendo por que eu levantei no meio da roça? Eu tinha que ir. Eu tinha esgotado o meu limite. Era o meu prazo. Eu me levantei do nada. Do nada mesmo, assim, real. Então, vamos ver se eu entendi. Então, tu não sabia Não, nada. dessa situação toda? Não, de forma alguma. Mas aí é que tá, quanto você acredita, quem sabe, às vezes a gente tá muito no racional, a gente quer saber tudo, a gente quer saber onde é que tá o mar, que Deus vai abrir o mar, em que ângulo que Deus abre o mar, quanto é o centímetro que Deus vai abrir o mar. Ei, tu só tem que andar, mulher. Anda. Eu confiava no meu interno, eu não sabia o que estava vindo. Mas eu tinha uma confiança interna que o meu prazo naquele lugar tinha cessado. E que eu precisava fazer alguma coisa, porque ninguém ia fazer por mim. E não era mais por mim, era pela Milena. Porque eu disse, agora eu vou dar estudo para ela. Agora eu vou dar escola, agora eu vou dar o meu melhor, o que eu puder de melhor, eu vou dar. E eu nunca vou deixar ela. Por quê? O meu sentimento era de abandono. Me abandonaram. Eu vou para onde eu for. Eu carrego essa guria no braço. E de fato, carreguei. E essa oportunidade também na verdade, foi uma troca de amor. Porque, pelo que eu entendi, essa senhora também, quando ela disse que ela estava precisando que cuidasse, não era só da casa dela, era dela. Era dela. Né? Uma querida. E tu também precisava ter um espaço seguro para criar tua filha, uma estrutura. Yes, exatamente. Né? E ela, então juntou, que coisa mais linda. Juntou. E ainda ela sendo da família da Milena, tem esse lado, né? Então, a Nilza, quando falou assim, vai, Josi, é porque ela tinha segurança também que Florianópolis era um lugar que a dona Dodô era uma senhora que tinha condição financeira, uma casa muito boa e, de fato, no Estreito, uma casa maravilhosa e tudo mais. Então, ela sabia que ela estava indo, dizendo para a neta dela, vai, e a mãe da neta dela, vão, porque era um lugar seguro, não era uma coisa louca para si também. Mas isso partiu da onde? A dona Dodô viu a Josi fazendo a faxina. Eu poderia ter feito a faxina de qualquer jeito, gente. Ai, Deus vai trazer para você algumas coisas muito interessantes para realmente ver o que está dentro do teu DNA, o que está dentro da tua essência. Se você vai fazer aqui, né? Minha boca. Terminar rápido, sabadão, me liberar, né? Não era isso que me movia. Eu nem sei o que me movia, mas era alguma coisa que eu olhava para frente. E eu sabia que era grande. Eu sabia que era uma preparação tudo que eu estava passando. Eu não entendia, não, como eu tenho essa consciência hoje. Mas eu me agarrava lá na frente, no que eu sabia que dava para fazer. E eu me agarrava nas oportunidades também, tá? Até que eu aprendi uma coisa aqui em Floripa.
que eu crio as minhas oportunidades. E aí o jogo virou. Aí tu vieste pra cá. Vim. Ficou quanto tempo na casa dessa senhora? Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, porque uma prima minha passou na faculdade pelo ProUni, conseguiu uma bolsa no ProUni e a gente estudou juntas a vida inteira. E quando eu soube que a Tati passou pelo ProUni uma bolsa na faculdade, Tu quis eu falei também. assim, eu também passo. Nós Claro. tínhamos a mesma nota, mas claro, 1 mais 1 é 2. Mas eu também faço, porque e eu coloquei uma coisa na minha mente, porque eu vinha dessa visão desde pequenininha, se eu estudar, tudo que eu botar aqui, ninguém vai me tirar, eu vou dar certo. Eu preciso estudar, eu preciso de oportunidade para estudar. Eu preciso estudar, era o que eu dizia pra mim, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Tanto é que nos meus primeiros salários ali na Vó Dodô, eu lembro que eu comprei um computador parcelado. Eu não sabia nem o que fazer com aquele computador. Eu não sabia o que navegar, onde entrar. Mas eu comprei um computador. Foi uma das primeiras coisas. Porque eu tinha um sonho de comprar um computador, meu pai não me deu. Eu trabalhava na roça, fazia as coisas, meu pai não me deu. E aquilo mexia comigo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um computador. Tá? E eu sabia que tinha que botar conhecimento, mas não sabia como. Ali, eu terminei meu 2º grau, porque eu não tinha nem terminado o 2º grau, tá nesse 1 ano. Eu fiz o TEJA, SEJA, EJA, QEJA. Eu sempre falo, porque eu falei assim, eu preciso terminar esse 2º grau, gente, eu preciso terminar. E eu lembro que fui no centro, tem o CEDUP, Jorge Lacerda, tem umas coisas aradas lá, e eu fiz todas aquelas provas que deu pra passar no 2º grau e ter meu certificado de terceirão concluído. E aí eu fiz o Enem, e como eu não tinha ninguém aqui, eu pensei, eu quero fazer faculdade. Eu tava no Estreito, tu conhece bem Floripa, né? Uhum. Eu pensei, eu vou botar no Estácio, que é em Barreiros, que é pertinho e vai dar certo. Gente, na esperança, na fé, anda que Deus põe chão. Não tinha ninguém pra cuidar da Milena, não tinha nada. Tinha a Vó Dodô com 80 anos. E eu. Mas eu tinha um sonho de estudar, eu queria dar certo. E aí eu passei no Enem, coloquei lá na Estácio tudo que tinha. Era direito. O que deu na minha nota lá que eu podia, que era referente à nota, era direito, nutrição, publicidade, tudo que tinha. Tudo que tinha eu coloquei. Tinha que colocar 5 opções. Porque eu pensei, alguma coisa vai dar certo. Porque aqui do lado tem que dar certo. Aí eu passo em segunda chamada para publicidade e propaganda. Eu lembro que quando eu coloquei todos lá, assinalei, eu lembro de orar assim e falar assim, Deus, eu não tenho como escolher. Me faz passar naquela que tem a ver comigo. Que eu vou honrar se eu passar. Se eu conseguir a bolsa. E aí eu passei em publicidade e propaganda na segunda chamada. É tão bonita essa relação que tu tem com Deus, né? Essa conversa de filha e de entrega, de saber que o pai sabe que é o melhor. Sabe? E dentro dessa entrega, essa confiança. Confiança. Confia. Obedece. Obedece. E é uma fala que tu traz até hoje, né? Esse obedece. Obedece. Quando vá sentir o problema, eu acho, Vivi, é que a gente passa olhando tanto o externo, são tantas coisas externas, é família, é barulho, é amigo, é rede social hoje, comparação, que daí você não consegue acessar o que tá aqui, que é básico, e todo mundo tem, gente. Todo mundo tem um espírito. Por que tu morre? Daí não tem mais nada. É porque tu tem alguma coisa. No mínimo tu tem alguma coisa. E eu acho que eu nunca desconectei disso. Tem dias que tu tá no barulho, tu tá no piloto automático e tu não sente, sim. Mas se um dia tu já sentiu, só tu voltar lá. E podem pensar assim também. Mas a vida da Josi começou a acontecer coisas boas e por isso que ela tem essa fé em Deus também. E eu sei um pouco da tua caminhada, sei de algumas provas que tu passou, que não são fáceis. Não. Né? E aí eu quero abordar isso contigo porque eu acho importante. Tu tem toda uma caminhada de outras situações que tu passaste. Hoje está muito bem financeiramente, ajudando muitas mulheres, conseguiu. Tu mora é duplex? Triplex? É um duplex, é porque o Marcelo queria morar no alto. Ele não gosta de casa, porque ele tem medo de cobra, tá? Fica claro isso aqui que tá registrado. Ele não gosta de mata, ele não gosta de nada disso. Então ele queria morar no alto. E eu queria uma casa de 2 andares. Então juntou a fome com a vontade de comer. É um duplex, é um apartamento duplex. Quando é que tu engravidou? De novo. A gente engravidou em novembro de 2019, tá?
porque... Pouco antes da pandemia. Yes, isso mesmo. Tem um salto aí, né? Tem várias coisas, Josi trabalha em empresas grandes, tal, constrói, vai evoluindo, muitas coisas acontecem, graças a Deus já começa a melhorar bastante coisa. Eu conheço o Marcelo, caso com o Marcelo, uma pessoa muito especial, 17, quase 18 anos casada, nem sei, a gente não tem data. Perdeu as A gente contas. só segue. A gente só segue. E aí, em 2019, tu vê, a gente já tava acho que 13 anos juntos, a gente ainda não tinha, né? Porque ele virou o pai de coração da Milena. A Milena chama ele de pai, a Milena tem um respeito, porque a gente já ficou junto ali no comecinho. A Milena tinha 1 ano e pouquinho. E ela mesma começou a chamar ele de pai. Então, ali criou uma relação, um laço afetivo entre os dois. E ele é o pai dela, faz tudo, né, pra ela. E aí, a gente, 13 anos casado, não tinha um filho ainda do Marcelo. E a Josi engravida. Então, a gente levou um susto, né? Porque quem tá na chuva pra se molhar, as pessoas perguntam, mas vocês estavam querendo? Não, mas sim, sei lá. Eu acho que sim, não se cuidou. Querendo. De aquela coisa toda, não tomar mais anticoncepcional. E aí vem o João Lucas, sim. E aí, Vivi, aí a Josi faz plano de saúde, e a Josi cria expectativas enormes, porque agora dava. Agora dava para fazer exame, agora dava para acompanhar tudo, agora dava para perguntar pro médico, agora dava tudo. Exame 3D, tudo, 4D. Tudo que desse agora dava. E no primeiro exame morfológico vem o resultado, inclusive aqui a gente está na Palhoça, né? Para quem geograficamente conhece a região, aqui na Palhoça. E eu tô numa médica e ela fica 20 minutos em cima da minha barriga. Pandemia, recente tinha começado a pandemia. Eu fui fazer esse exame dia 1º de abril de 2020. A pandemia começou dia 18 de março, lembra? Lembro. Quando tava todo mundo, né, naquilo. O Marcelo não podia entrar pro exame, todo mundo naquela confusão ainda, né? Saúde, aquele caos. E ela fica 20 minutos ali e eu lá. Assim, uma televisão em cima, assim. Emocionada. Eu lá. E ela nada. E aí ela pergunta, teu marido tá aí? Eu, sim, tá lá fora. Acho que ela fez mais algumas perguntas, assim, que daí eu já fui meio que, né? Opa, que perguntas são essas? Mas ainda na minha expectativa. Você pode chamar ele? Aí acho que eu saí de chamar ele. E aí ela falou assim, olha, deixa eu ter uma situação aqui. Ele tá com nada de líquido amniótico. É preocupante. E eu preciso que você vá pro HU agora. E quando ela disse aquele agora, aí eu... Não tem chão, não tem... Sabe? Aí ela foi explicando e já não... Eu não sei mais o que ela falou. Eu só sabia que a coisa era grave. Eu não entendi a magnitude da gravidade. Eu não tenho explicação. É só quem passou por algum colapso de alguma notícia que tu nunca tá preparado para aquilo. Acho que tu nunca tá preparado. Porque as expectativas eram altas. Tinha tudo para ser perfeito. Tudo. Todas as condições para ser perfeito. E aí eu saio e vou direto para HU. O Marcelo me leva, eu não sei se ela fala com o Marcelo, eu não sei. Eu não sei, Vivi, porque naquele momento eu ando como se... Sabe como se não tem chão? Eu não sei se alguém já passou por algo assim, mas você não sente mais nada. Você entra, imagino que a descarga elétrica no teu corpo é algo tão forte que tu perde a noção de tempo, espaço, hora, tudo. E aí eu chego no HU, com os exames na mão, o Marcelo não podia subir. Que nada dava, tinha que ser tudo um por vez, aquela coisa toda. Sento na frente de uma médica chamada Raquel, ela pega os papéis e ela assim, não, doutora, ela me falou ali que não tem líquido, e se eu tomar água? Olha a minha inocência. O Marcelo sempre reclamava, Josi, toma mais água, Josi, toma mais água. E sempre tentando trazer pra ti, né? Resolver. Ali eu falo. E eu lembro da fala dessa Raquel, ela disse assim, nem aqui, e nem se eu te mandar nos médicos do Japão. Ela teve que usar uma analogia forte. Não tem como reverter. Porque é uma coisa natural. Nem que eu diga pra você, tome 10 litros de água por dia. Aquela hora tu entendeu o que ela estava te dizendo? Não.
Até porque antes dela falar tudo isso, primeiro ela pegou os exames e isso ficou muito marcante dentro de mim. Só um pouquinho que eu já volto. Porque a médica também do ultrassom, só um pouquinho que eu já volto. A Raquel da UHU, a primeira que me atendeu, só um pouquinho que eu já volto. Eu vou conversar com outros médicos. E aí, a coisa foi ficando complicada. Nisso, ela vem, me fala isso, eu saio com tudo, o Marcelo me pergunta, eu não sei como explicar. E ele tentando me acalmar. E a gente vai também num outro hospital que é uma maternidade. Ele disse, não, vamos lá, não é possível, tem alguma coisa errada. É isso que a gente pensa, né? E fomos. Foi uma das vezes que eu tive que mentir, porque eu menti que eu tava com uma dorzinha que eu precisava ser atendida. Porque me instruíram a mente que tu tá com uma dorzinha só e que tu quer ser atendida, senão eles não vão te atender nessa maternidade aí que é pública. Nisso eu fui. Ali em São José. Aí menti, no que eu menti, tá, sentei e fui atendida, porque eu consegui ser atendida, e no que eu deito lá na maca, eu falei assim, doutora, na verdade, eu já passei no médico, assim, assado, mas eu tô com isso aqui e não tô entendendo isso aqui. Ela pega os negócios, só um pouquinho, que eu já volto. Uau. Aí ela volta e diz, ela fala alguma coisa de Deus. Ela fala alguma coisa de Deus. Que nesse momento é melhor se apegar, orar. Mas eu não conseguia entender, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia raciocinar nada. Eu volto para casa e eu fico mais ou menos uns 4, 5 dias deitada na cama, sem entender nada. Até que eu me levanto e falo, opa, essa não sou eu. E tu chorou? Muito, 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 muito. E vem todo esse período, sabe, Vivi? Em alguns momentos eu senti ódio de Deus, assim, ódio, raiva. Muito ódio. Principalmente depois que ele nasceu, porque João nasce no dia 8 de julho de 2020, um dia depois do meu aniversário. Ele quase nasceu no dia do meu aniversário. Ele fica uma hora só vivo, 1 hora. Ele tem uma síndrome chamada, popularmente fala, síndrome da sereia. As perninhas dele estão juntinhas. Ele realmente tinha um corpinho de sereia. Então, tudo do umbiguinho para cima era perfeito. Mas do umbiguinho para baixo ele não tinha ali o órgão genital, não tinha a bundinha. A bundinha eu nem cheguei a ver, assim, né? Mas eu abri a parte da frente dos paninhos quando elas me entregaram ele. Ele não tinha, e só tinha os pezinhos lá no final, assim, abertinhos. Mas toda aquela parte é junto. Então isso é uma síndrome muito rara que acontece, assim. Muito rara mesmo. Ela pega a cada 100 mil nascimentos vivos hoje, se não mais. Então, é uma coisa assim que tu tem muito pouco estudo. Isso foi uma coisa que foi a médica que me atendeu no HU, que foi também várias situações, porque daí era pandemia, eu não conseguia me passar de São José para Floripa. Foi uma coisa louca, assim, sabe? Mas... Chegou a questionar por que isso contigo? Sim, sim. Com certeza, essa é uma das primeiras perguntas. Porque na minha família, mais 2 primas estavam grávidas. Na família do meu pai, tá? E aí tem o grupo de WhatsApp e a gente acompanhando todo mundo, né? E eu lembro, foi uma fase bem desafiadora, assim. Só que chegou um momento que, quando a gente entendeu que era isso e que o prognóstico era, ele vai nascer, talvez, pode ser que ele dure até sábado, era isso que eu ouvia. Ou pode ser que ele vá até o final da gestação. Mas ele é um bebê incompatível com a vida. Ele não vai sobreviver. E tu decidiu manter a gravidez até o final? Não tem uma decisão. É assim? Tem que manter. É assim. O Marcelo, na época, até foi atrás e ver, porque a gente entra num choque, era bem no comecinho, e aí, não, a instrução tem que nascer. Ou seja, tu não teve nem... Não, tu não tem escolha nessa questão. Mas eu vou dizer pra ti, hoje eu entendo, um anjo, uma médica do HU, foi um anjo, assim, na minha vida. E ela falou, você vai agradecer, você vai dizer depois. Inclusive, eu tive que ter de parto normal. Porque eles não recomendam cesariana. É parto normal. Então, eu vou pro hospital. Eu vou conseguir, acho que 1 ou 2 consultas como visitante no HU, porque ninguém conseguia me transferir naquela loucura de pandemia. Então, eu não culpo o governo, não culpo nada disso, porque, gente, estava todo mundo louco. E a gente mais louco ainda naquelas... Quer dizer, acho que a gente nem ficou louco. A gente entendeu. Tu acredita que, mesmo tu tendo se revoltado naquele primeiro momento com Deus, foi a fé em Deus que te segurou para tudo continuar? Foi. Deus me avisou por 3 sonhos como seria o meu processo. Ai, José, eu ficaria contigo aqui 3 dias, porque eu não falei contigo 1/3 do que eu queria. Tinha que ser
podcast de 4, 5 horas no mínimo. Mas você tirou coisas da minha infância e da minha juventude que ninguém tirou. Eu nunca falei em podcast nenhum. É a primeira vez. Que esse é o objetivo, né, do podcast Mulher Você Pode. Mulher Você Pode. Mostrar para outras mulheres reais, histórias de vida reais. O podcast faz parte de um movimento, o mesmo nome, chamado Mulher Você Pode, que tem o podcast, tem as palestras que eu faço, workshop, treinamentos, atendimentos, porque eu entendi que nós mulheres, a gente não tem que aprender que a gente sempre tem que ser forte, e que ser forte também é olhar para si, começar um processo consciente de autoconhecimento, mesmo sabendo que dói, procurar rede de apoio e se cuidar e se amar. Então, dentro desse movimento, eu quero te fazer um convite que eu faço para todas as convidadas, que é o autoacolhimento. Assim? Exatamente. Esse autoabraço tão necessário da gente também não colocar no mundo, né? De não terceirizar o amor. O amor. Eu me amo, então. Eu me acolho. Eu entro em ação. Porque quem eu sou, o que eu preciso. E eu acho muito importante uma mulher no nível empresarial, de negócios que tu chegou hoje, falar de Deus e mostrar que tu é um ser humano. Quem é a Josi, de verdade, mas sem aquelas perguntas pires. Eu sou isso, eu consegui isso. Eu sou essa mulher que está nessa história aí. E comprovando que, mulher, você pode. Também. Quero te dar um abraço. Você arrancou de mim coisas que eu nunca falei.